Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo no futuro da conectividade, o 6G. Mas esquece aquela ideia de que é só sobre mais velocidade. A gente está falando de uma reinvenção total do que uma rede pode ser. Algo como uma verdadeira malha de inteligência. Para começar, vamos pegar essa frase como ponto de partida, porque ela resume perfeitamente a visão do 6G. A grande meta aqui não é só criar uma rede que seja mais rápida, mas sim uma que seja inteligente, adaptável e que consiga de fato antecipar o que a gente precisa. Bom, vamos lá, primeira parte. Além da velocidade. Então, o que faz o 6G ser um salto tão gigantesco, e não só mais uma melhoria incremental? A resposta, como o nome da seção já diz, não está na velocidade, mas numa mudança total de paradigma na própria arquitetura da rede. E olha, esse slide aqui mostra essa virada de chave de um jeito bem claro. De um lado, o foco das gerações passadas, desempenho bruto, né? Velocidade, capacidade. Do outro lado, a visão do CG, uma rede que já nasce com inteligência, que é guiada por intenção e, o mais incrível, que se otimiza sozinha. Então, o ponto central é este. O 6G não vai ser só uma ferramenta que a gente usa. A ideia é que ele se torne um serviço essencial. Sabe, como eletricidade ou água, só que de inteligência, totalmente entrelaçado no nosso dia a dia. Agora, a malha de rede inteligente. É aqui que a gente entra no coração do conceito, a malha de IA. Mas afinal, o que isso significa na prática? Como se transforma uma rede numa malha inteligente? Pensa nela como se fosse o sistema nervoso da rede. Uma malha de IA é feita para gerenciar uma complexidade absurda, com inúmeros componentes inteligentes, garantindo que tudo funcione em harmonia, desde o data center gigante até o celular na nossa mão. E o que é mais fascinante aqui é o nível dessa integração. A inteligência artificial não vai ser mais um aplicativo que roda em cima da rede. Com o 6G, a IA é a rede. Ela vai estar fundida em cada camada, do hardware ao software. Certo, o cérebro da rede. Se a rede vai ser tão inteligente, o que vai funcionar como o cérebro dela? A resposta está nos NLMs, uma nova categoria de modelos de IA criados especificamente para entender a linguagem das redes. Funciona assim. Do mesmo jeito que os LLMs, como o famoso GPT, entendem a linguagem humana, os NLMs, ou modelos de linguagem de rede, são treinados para entender a linguagem das redes. Eles conseguem interpretar sinais, padrões e um monte de dados para tomar decisões inteligentes. E o mais legal é ver os sentidos que um LLM usa. Ele não lê só texto, não. Ele processa dados de performance em tempo real, mapas da rede, sequências de alarmes, regras de configuração, tudo isso para ter uma visão completa da saúde e do status da rede. É bem complexo. Claro que essa evolução não acontece de um dia para o outro. O caminho é esse aqui. Primeiro, se começa com modelos de linguagem mais gerais. Depois, eles são especializados com dados de rede. Aí se integra os vários tipos de dados. E por último, isso é crucial, se adiciona camadas de inteligência para que eles possam agir de forma segura e autônoma. Tudo bem. O lançamento em 4 estágios. Uma visão desse tamanho pode parecer meio abstrata, né? Então, vamos dar uma olhada no plano prático para fazer isso acontecer. Porque, claro, essa transição para redes autônomas tem que ser gradual. Esse roteiro aqui mostra um caminho bem plausível. Começa no estágio 1, com a automação interna. No estágio 2, as interfaces são padronizadas para diferentes sistemas conversarem. No 3, as IAs de diferentes provedores começam a colaborar. E aí, finalmente, no estágio 4, a gente chega na orquestração de recursos totalmente autônoma e global. E com isso chegamos na última parte, uma teia futura auto-organizável. Afinal, qual é o ponto final dessa evolução? O que acontece quando todas essas peças se encaixam e criam uma rede que se organiza sozinha? A resposta está nesse conceito poderoso de malha de malhas. Imagine um sistema global, formado por várias redes inteligentes, cada uma gerenciada localmente. Elas são independentes, mas podem colaborar, se federar, para otimizar recursos numa escala mundial, sem perder o controle local. Então, se tem algo para a gente guardar daqui, é essa mudança de paradigma. A gente está saindo de redes que são como canos passivos, que só carregam dados, para uma entidade ativa, que raciocina, que prevê problemas, otimiza recursos e age por conta própria. Isso nos deixa com a reflexão final. Se a nossa rede global se tornar uma entidade que pensa, que novas possibilidades isso vai destravar? Uma infraestrutura tão poderosa e autônoma não vai só mudar o jeito como a gente se conecta. Ela pode abrir portas para um futuro que hoje a gente mal consegue imaginar. É algo para se pensar, não é? Obrigado pela companhia.